Olá, queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs aqui do canal Liturgia das Horas Online. Estamos na novena de Pentecostes. E eu gostaria de falar um pouco nesse vídeo sobre a novena de Pentecostes e a Liturgia das Horas. Já adiantando que a Liturgia das Horas ela se encaixa perfeitamente na celebração da novena de Pentecostes, que é uma celebração oficial da Igreja, instituída pela Igreja através de um decreto papal. Antes de mais nada, vou pedir para você clicar no gostei, curtir o nosso vídeo, convidar você para ser membro do nosso canal. Você que não é inscrito também, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí, tá bom? A novena de Pentecostes, como eu falei, ela é instituída pelo Papa e eu gostaria muito de lembrar da Beata Helena Guerra, que escreveu 14 cartas ao todo ao Papa Leão XIII, pedindo que o Papa falasse sobre o Espírito Santo, sobre a importância da devoção do Espírito Santo e sobre a novena do Espírito Santo, que ela lembrava que foi a única novena instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E ela dizia, a gente reza tantas novenas, mas a única novena que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, a gente não reza. A gente conhece pouco sobre o Espírito Santo. E ela pedia isso insistentemente ao Papa, com muita ousadia do Espírito, ousadia de Deus. E o Papa fez isso. O Papa atendeu os apelos da Beata Helena Guerra. E ele, no ano de 1895, finalzinho ali do século XIX, ele pediu que rezasse a novena. Primeiro, sobre uma forma de uma orientação, de uma sugestão, no breve chamado Pro Vida Matris Caritate. Ele pede para que os católicos rezem a novena de Pentecostes. Só que depois, 2 anos depois, o Papa promulga, decreta, oficializa essa novena. Nós vamos falar sobre esse decreto aqui que está no Divino in Lude Munus. Então, atendendo esses apelos da Beata Helena Guerra, e nós devemos essa instituição oficial da Igreja, sem dúvida nenhuma, o Papa atende esse pedido e ele escreve essa encíclica, essa carta, para a Igreja, chamada Divino in Lude Munus, no qual ele discorre sobre a devoção ao Espírito Santo. Ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade de clamar ao Espírito Santo, de pedir o Espírito Santo. Então, essa encíclica Divino in Lude Munus, através dela, o Papa, além de falar sobre o Espírito Santo, explicar sobre a ação do Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo na Igreja, sobre a importância de pedir o Espírito Santo, ajuda ao Espírito Santo, ele decreta que a novena seja rezada nos dias que antecedem o Pentecostes, 9 dias que antecedem o Pentecostes. É importante a gente lembrar o seguinte: no Brasil nós celebramos a Ascensão do Senhor no domingo. No Brasil, a grande parte das festas elas são movidas para o domingo por uma questão de comodidade e facilidade de se celebrar. A Ascensão é uma festa importante. Se for celebrado no meio de semana, por exemplo, muita gente poderia ficar sem celebrar. Então, por uma questão de caridade, para que todos possam celebrar bem esse dia importante para a Igreja, as festas são transferidas para o domingo. Mas, pela tradição, a Ascensão do Senhor ela ocorreu no meio de semana, numa quinta-feira. E a partir daí, desde a Ascensão até o Pentecostes, são 9 dias. E a Beata recorda que Jesus ele pede para que os apóstolos, os discípulos, Maria, as mulheres, ficassem ali em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, esperando a força do alto. Ele diz, não saiam de Jerusalém, permaneçam na cidade. E eles permaneceram, como diz em Atos dos Apóstolos, unânimes em oração, durante uma semana, durante 9 dias, atendendo o pedido do Senhor. Ou seja, a Beata Helena Guerra dizia, essa novena ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a partir da Ascensão, que foi numa quinta-feira, começando da sexta-feira até o sábado, que é a véspera de Pentecostes, nós temos 9 dias, e nesses dias são celebradas a chamada novena de Pentecostes, ok? Novena instituída, como eu falei, pela igreja para que a gente possa rezar, preparar dignamente o espírito para a celebração do Pentecostes. Na liturgia das horas, nós podemos rezar esta novena, inclusive, embora a gente celebre no Brasil, aqui no nosso canal, nós seguimos a ordem que foi determinada para o Brasil, ou seja, Ascensão nós celebramos no domingo, tudo ok. Mas aqueles que quiserem rezar a liturgia das horas, já dentro da novena de Pentecostes, por exemplo, podem pegar nas vésperas o hino de Pentecostes, que é indicado aqui no breviário, ok? Ou seja, celebrar a novena de Pentecostes com o hino de Pentecostes, o Veni Creator Spiritus, que é o hino que nós cantamos nas vésperas, agora na preparação do Pentecostes. Mas vamos ver o que diz o Papa aqui na encíclica, Divino Illud Munus. Ele deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele diz assim, no número 13 da encíclica, depois de explicar sobre o Espírito Santo, ele vai decretar, portanto, decretamos e ordenamos que em toda a Igreja Católica, este ano e em todos os anos subsequentes, uma novena seja realizada antes do domingo de Pentecostes em todas as igrejas paroquiais e também, se os ordinários locais acharem conveniente, nas outras igrejas e oratórios. Então é importante só explicar aqui. O Papa ele manda, ele decreta. Decretamos e ordenamos. Não é mais uma sugestão como 2 anos atrás na Provida Matris. Ele está ordenando que em toda a igreja, e neste ano e em todos os outros anos subsequentes, nenhum Papa revogou isso daí, tá bom? Ou seja, isso é um decreto válido ainda. Uma novena seja realizada antes do domingo de Pentecostes em todas as igrejas paroquiais, ou seja, ele está ordenando que se reze em todas as igrejas paroquiais. E se os ordinários, aí ele deixa a critério do bispo, acharem conveniente, nas outras igrejas e oratórios, ou seja, as igrejas particulares, os institutos, os conventos, os mosteiros, etc. Ok? Então, é importante. Na paróquia, isso é muito importante a gente saber, na paróquia o Papa decreta e ordena que seja rezada uma novena antes do domingo de Pentecostes, ou seja, começando hoje, sexta-feira, 9 dias antes de Pentecostes, ok? Então, seguindo aqui. A todos que participam dessa novena e rezam devidamente por nossa intenção, ou seja, nas intenções do Santo Papa, concedemos para cada dia uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas. Então vamos parar aqui nesse ponto e vírgula. Para cada dia que rezarmos a novena, uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas. Ou seja, nós vamos ficar menos 7 anos e 7 quarentenas no purgatório para cada dia que nós rezarmos. Então, a gente façamos as contas aí, quantos anos a gente vai estar pagando aí se a gente rezar todos os dias a novena de Pentecostes, ok? Além disso, uma indulgência plenária, não precisa mais do que uma indulgência plenária, só uma basta, em qualquer um dos dias da novena, ou no próprio domingo de Pentecostes, ou em qualquer dia durante a 8ª. Ou seja, nos 9 dias que antecedem Pentecostes, no dia de Pentecostes, já completou 10 dias, e mais nos 8 dias da 8ª de Pentecostes, que nós vamos rezar depois que passar Pentecostes até a festa da Santíssima Trindade. Então, são ao todo 18 dias de indulgência. Olha que maravilha. 18 dias concedidos de indulgência e em um desses dias indulgência plenária. Ok? Então, uma indulgência plenária em qualquer um dos dias da novena, no próprio domingo de Pentecostes ou em qualquer dia durante a 8ª. Desde que, aí as condições, óbvio, toda indulgência era concedida pela igreja, ela tem condições, desde que
tenham recebido os sacramentos da penitência e da Sagrada Eucaristia e tenham rezado devotamente por nossa intenção. Ok? Então, 3 coisas. Confessar os pecados nesses 18 dias, ou seja, nos 9 dias da novena, ou no dia de Pentecostes, ou nos 8 dias que seguem o Pentecostes, certo? Então, se você não confessou ainda, você tem esse tempo para se confessar e receber essa indulgência plenária. Então, confessar os pecados, participar da Eucaristia, né? Nós temos aí pelo menos 2 domingos importantes para participar da Eucaristia nos dias de semana, ou seja, 18 dias também, e tenham rezado devotamente por nossa intenção, ou seja, rezado nas intenções do Santo Papa, ok? Então são essas as condições. Continuando, desejamos que aqueles que se encontrem legitimamente impedidos de assistir à novena, ou que se encontrem em locais onde as devoções não possam, a juízo do ordinário, serem convenientemente realizadas na igreja, gozem igualmente dos mesmos benefícios, desde que façam a novena em privado e observem as demais condições. Isso é muito importante, porque aqueles que não podem, estão impedidos de rezar a novena, seja porque essa novena não foi rezada na sua paróquia, seja porque onde você está não tem a novena, ou você está doente, está impedido de participar dessa novena, você pode rezar em particular. Pega lá seu breviário, ou vai no nosso site, no nosso canal, reza conosco aí a liturgia das horas. Nesses dias você pode receber também, certo? Essa indulgência, né? Desde que, voltando lá, tenham recebido os sacramentos da penitência e da Sagrada Eucaristia e tenham rezado devotamente na intenção do Santo Papa, ok? Então, não tem a novena na minha paróquia, não tem problema, você pode fazer em particular, ok? Além disso, continua o Papa, temos o prazer de conceder em perpetuidade do tesouro da Igreja para quem diariamente durante a 8ª de Pentecostes até o domingo da Trindade, inclusive, ou seja, a 8ª de Pentecostes, oferecer novamente pública ou privadamente, não importa, pode ser pública, pode ser no privado, em particular, quaisquer orações, de acordo com sua devoção ao Espírito Santo, e satisfizer as condições acima. Olha que maravilha. Quaisquer orações. Muita gente pergunta, qual novena que eu rezo? Eu rezo a novena da Beata Helena Guerra, porque a Beata Helena Guerra, ela compôs uma novena como sugestão, para quem quiser. Inclusive no nosso site, vou deixar a descrição aqui, no link abaixo desse vídeo, sobre essa novena. No nosso site você encontra essa novena que foi proposta pela Beata Helena Guerra. Você pode rezar ela. Você pode rezar a liturgia das horas, mas você pode rezar também o rosário. Você pode rezar outras orações, como diz o Papa aqui, quaisquer orações de acordo com sua devoção ao Espírito Santo. Ou vinde Espírito Criador, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, o Veni Creator Spiritus, ou seja, qualquer oração que você fizer devotamente nesses dias, você vai receber a indulgência durante esses dias de Pentecostes, ok? Quais são as condições? Voltando aqui, para a gente não esquecer, confessar os pecados, se comungar, rezar nas intenções do Santo Papa. Isso é comum às indulgências, né? E, por fim, ganhará uma segunda vez cada uma das mesmas indulgências. Ou seja, quem rezar durante a 8ª da Páscoa vai rezar de novo, vai ganhar de novo as mesmas indulgências que ganhou durante a novena de Pentecostes, ok? Então você vai ganhar a indulgência agora, vai ganhar a indulgência depois. Portanto, então, e finalmente, é isso. Ganhará uma segunda vez cada uma das mesmas indulgências. Todas estas indulgências também permitimos que sejam aplicadas ao sufrágio das almas do purgatório. Ou seja, você pode rezar pelos mortos, pelos seus entes queridos, pelos falecidos da sua comunidade. Elas também vão servir para essas pessoas que vão receber também essas indulgências. Então, é um tempo especial,
tempo de oração, tempo de devoção, tempo de clamarmos o Espírito Santo. O Papa fala, nós precisamos do Espírito Santo, necessitamos do Espírito Santo. Nós somos fracos, nós somos frágeis, somos pecadores, precisamos da força do Espírito Santo. Peçamos nesse tempo, como pede o Papa, venha Espírito Santo e renova a face da terra, renova a nossa vida. Não esqueça de rezar a liturgia das horas. Nesses dias da novena você está cumprindo o preceito da igreja, o decreto do Santo Padre de rezar ao Espírito Santo, pedindo que ele venha sobre nós e ganhar indulgências, tanto parciais quanto plenárias nesse dia. Deus abençoe. Boa novena de Pentecostes a todos.